Fala pessoal, tudo certo? Nesse vídeo quero te passar um manual definitivo para você realmente saber o que é a ferramenta que o Google criou, o Firebase, e como você pode já nesse momento começar a praticar tudo isso de uma forma gratuita e direto ao ponto. Então vamos lá, montei um boardzinho aqui simples, e passando os conceitos até chegar no momento que a gente juntos vamos criar uma conta e um projeto para que você veja na prática como funciona. Primeiramente, o que é o Firebase? Nada mais é do que um serviço de nuvem da Google para construir aplicativos e também serviços web em geral. Lá dentro possuem várias ferramentas sobre todo o processo de criação, né? Eu posso dar vários exemplos, mais para frente também eu posso até mesmo aprofundar cada uma das ferramentas, mas são muitas, como por exemplo o Firestore Database, que é para banco de dados, o Authenticator, que serve para que você crie no seu sistema um processo seguro de login, logout, criação de conta, tudo isso dentro de uma camada de proteção do Firebase fornece, e até mesmo tem opções lá dentro para que você crie aplicativos de uma maneira chamada, né, muito famosa, que é o Vibe Coding, né, que você através de prompt mesmo, conversando, assim como você conversa com o ChatGPT, você conversando ali via prompt, você vai pedindo o que você quer na aplicação e de uma forma com utilização de inteligência artificial, o Firebase Studio tenta replicar e construir esse aplicativo para você. Aqui eu tento resumir os pontos, né, que você tem a possibilidade de criar todos os passos, né, de um aplicativo, desde integrações, APIs externas, você pode utilizar qualquer dado, sei lá, de temperatura, dados de criptomoeda, ações, tudo isso também ele fornece uma versão para você utilizar front-end e o back-end. A próxima informação aqui interessante, que ela é muito utilizada como um BaaS, né, o Back-end as a Service, aí fornece tudo que está por trás, né, exatamente essa parte de banco de dados, de indicação, de conexão de APIs, de integração, todas essas etapas para suas ferramentas, para você conseguir através de qualquer outra ferramenta no code, né, aqui eu até coloquei o exemplo de Bubble, Butterflow, Weeb, e você usa essa estrutura para deixar o sistema realmente robusto com tudo que é mais que suficiente para você tirar, né, do papel esse produto, sair do MVP e levar para o ambiente de produção. Como eu comentei no começo, tem o Firebase Studio, você tem essa opção para criação Vibe Coding, né, apenas via prompt pedindo o que você quer. Logicamente tem toda uma estrutura e melhores práticas para você fazer isso, não é tão simples assim, alguém que pega do zero, né. Inclusive, por caso, eu tenho interesse de aprofundar mais esse conhecimento e provavelmente muito em breve teremos aqui no canal vídeos focados no Firebase Studio. Vou trazer as principais vantagens e desvantagens. Fazer a primeira vantagem, vamos falar primeiro as vantagens e depois vou para as desvantagens. Ele é rápido e leve, comparado a outros backends. Ele teve na criação, né, essa prioridade dessa empresa aqui, vou colocar com essa observação, que é um produto Google, onde você sempre espera ótimos serviços, que é o histórico. Google é uma empresa altamente confiável no sentido que, menos até segunda ordem, a chance de falência é mínima. Tem essa vibe de sempre fornecer essa estratégia de fornecer gratuitamente, pelo menos um serviço bem ok, com qualidade, a versão gratuita, para que quando você for crescer, só realmente você siga e solicitando mais infraestrutura, ao mesmo passo que também vai ter um custo por trás disso. Tem uma sincronização muito rápida, o tempo real aqui, logicamente, tem o delay de internet, mas ele tem essa proposta de ser uma integração muito rápida, principalmente se você usa outras ferramentas do Google, por exemplo, se eu usar uma ferramenta front-end, low-code, é o Flutterflow. Liberdade na estrutura do banco de dados, já que ele tem uma estrutura NoSQL, vou falar mais no vídeo sobre isso, vou falar um pouco mais, mas ela tem uma estrutura onde você consegue configurar de uma maneira mais interessante, né, focado na absorção de informações. Você não tem aquela obrigação de formar toda aquela estrutura de um banco de dados SQL, onde você tem que achar chave primária, por regra, todas as tabelas têm que formar um esquema, uma dependência de uma de outra. Todo esse desenho não é necessário para sua criação do banco de dados quando você for criar a sua aplicação. Funciona offline. O offline que eu falo vamos supor que teve alguma queda de oscilação de rede e a pessoa ainda está com o browser aberto da aplicação, você consegue utilizar essa estrutura e a Firebase pensa nessa funcionalidade também, você consegue utilizar ele de maneira offline. Desvantagens. Não é no code, então você vai ter que fazer realmente umas configurações, terão coisas a se fazer, não é aquela coisa tão simples que você vê em ferramentas como Bubble, que é só como se fosse um Lego, né? Você arrasta a funcionalidade e joga para a tela e tudo mais. Tem umas configurações, mas está longe de ser complexo comparado a outros sistemas, ou então você programar do zero. Não faz buscas em textos, ele tem limitação em filtros, muito devido a essa estrutura NoSQL, né? Já que quando você tem uma tabela SQL, tudo pré-definido, né? Colunas, tabelas e tal, isso faz, quando você tem uma facilidade na criação de banco de dados, vai ter uma dificuldade depois de encontrar isso aqui estruturado, vai ser tudo mais demorado, mais difícil. E também, trazendo esse problema do NoSQL, né? Ele tem um desafio de gerenciamento de bancos de dados, porque quando você tem uma tabela SQL, você já, por pré-definição,
você configura as regras de como você vai inserir dados, como eles vão se relacionar, regras de negócio, e isso tudo vai ter que ser definido de uma forma muito mais conceitual e não com uma prisão, uma limitação de regras à tabela. Agora vamos falar sobre o primeiro serviço, talvez que seja o mais importante quando você pense em serviço back-end, e é a parte de banco de dados. Eu coloquei aqui o Firebase Data Store como primeira opção da gente dar uma olhada nele. E aqui eu quero explicar um pouco o conceito de como ele entende os dados, como é que ele estrutura, como é a hierarquia dos dados dentro do Firebase Data Store. Isso aqui é uma imagem, como é armazenado. Ele tem esse conceito de coleção, documento, subcoleção, uma coleção dentro do documento, e campo. Vou tentar trazer uma referência para quem já está acostumado a lidar com bancos de dados estruturados, né, SQL. A coleção aqui é mais ou menos como se fosse um banco de dados específico, né, onde o documento é uma tabela. Então, dentro de um banco de dados vão ter várias tabelas, e dentro da tabela vamos ter campos que são como se fossem as variáveis da tabela. Até aqui tem um exemplos básicos que você enxergaria numa tabela normal. Porém, por ser não SQL, também tem a opção de você trazer novas coleções dentro dessa tabela. É como se aqui dentro da tabela a gente consiga colocar também outras tabelas, né? É meio confuso a gente estar acostumado a usar SQL, mas isso aqui pode ajudar muito numa estrutura onde você quer, por exemplo, criar espaços somente para o mesmo usuário, né? Sei lá, estou dando um exemplo aqui. Então, uma coisa que você pode utilizar, sei lá, informações que você quer colocar aqui, você está numa tabela de um site de aluguel de imóveis, onde você vai ter como documento aqui o imóvel, e vão ter informações que você não precisa usar um espaço a mais de campo, um campo a mais. Você só quer colocar lá porque não são obrigatórios, como se fosse aqueles campos que é importante você ter informação, é importante que você tenha estruturado dentro dele, mas você não precisa escalonar um espaço dentro de uma tabela obrigatória para que seja suficiente criar um campo fora dentro dessa tabela. Então, pode parecer um pouco confuso, mas no geral ele tem essa vantagem de rendimento e da sua estruturação também de ser algo mais rápido, né? Você não precisa fazer uma tabelinha, construir uma tabelinha, depois linkar essa informação dentro de um ID, dentro dessa tabela, para ir buscar essas outras informações que seriam necessárias e fazer esse link em todas as tabelas. Ou para o trabalho por um lado, porém dá aquele desafio depois de você gerenciar no fundo. Tem prós e contras, né? Agora, uma visão que aí está mais aderente com o que o Google tenta mostrar é algo parecido ao que a gente está acostumado no nosso sistema operacional de pastas, né? Então aqui dentro tem pasta, a coleção seria uma pasta, e dentro da pasta vai ter um documento, que seria qualquer arquivo, sei lá, um arquivo Excel. Dentro do arquivo Excel, lá dentro a gente vai ter, dentro de uma sheet, né, que seria uma aba, seria uma aba de tabela somente, e a outra aba tem informações jogadas, né? Aí aqui dentro dessa subcoleção seria essas informações jogadas, e dentro dessas informações jogadas você pode colocar outras coisas, outros campos, aí acaba virando esse caminho sem fim, né? Então seria mais ou menos esse deparo, eu acho que fica mais claro para você entender a grande diferença com um arquivo não SQL. Agora eu quero criar junto com você uma conta gratuita, e para isso a gente vou mudar a tela aqui e fazer juntos esse passo a passo para você ver que é muito simples fazer. E dentro dessa conta gratuita a gente vai dar uma mexida nessas principais funcionalidades, pensando muito mais no sistema do back-end as a service, pegando as principais funções back-end para você construir pelo menos o seu MVP. O primeiro passo vai fazer o seguinte: acessar o link firebase.google.com. Assim que você entrar, vai aparecer para você uma tela similar a essa. Você tem duas opções, né? Ou comece no console ou ir para console. Antes de entrar no sistema, simples assim, né? Você colocar um dos dois. Antes vamos te mostrar o preço, como funciona, para você ficar mais tranquilo, não ter medo de um gasto aí inesperado. Existe a opção sem custo, o plano Spark, tem ali suas limitações, e tem o config conforme o uso. Então é bem similar aos sistemas do Windows, né? O Azure, o AWS da Amazon, onde você consegue uma boa utilização de maneira grátis, porém existem alguns limites de uso, e a partir de certa quantidade de uso você começa a pagar o seu serviço. Então aqui tem todas as opções, por exemplo, aqui na hospedagem de aplicativo, né? Não é possível fazer no plano Spark, porém se você tiver no Blaze você consegue colocar sem custo até 10 GB por mês. Armazenamento até 5 GB, depois disso é 10 centavos de dólar por giga a mais. Então é bem generoso o plano gratuito. Aqui tem a opção por SMS, se for autenticação, mas existem outras opções. Usuários ativos mensais, você consegue ter até 50 mil usuários ativos mensais. Então para criar um MVP com certeza é mais que suficiente. Depois aqui você pode clicar em todos eles que tem os preços, né, que vai aumentando, mas aqui também para todos eles é questão de cents, né. Vou clicar, por exemplo, nesse aqui, mostrar para vocês os planos. Olha aqui, até 100 mil usuários mensais, 0,0 meio centavo, né, meio cent, é 2 centavos e meio de reais, né. Aí vai aumentando assim nesse nível pro usuário, né. Só para fazer o conto final. Se você tiver tudo isso aqui de usuário, difícil isso aqui ser muito relevante para sua prestação. A maioria dos serviços
serviços é assim, né? Então é importante você, logicamente, cada um vai ter o seu país, mas a coisa vai fugir. Sempre bom você fazer uma calculadora quando você estiver num nível maior, mas isso aqui, para você realmente aprender e fazer até mesmo pequenas aplicações, vão ser mais que suficientes. Então, não tenha problema, não tenha preocupação. Quando você for fazer os aplicativos, faça tranquilo. Logicamente, quando chegar esse momento de você realmente ter muito uso do seu aplicativo, o Google avisa, dá para você colocar a calculadora, um relatório para monitorar o custo, e todos esses processos são importantes para que pessoas mal intencionadas não te gerem aí uma conta no cartão de crédito liberado. Dado o disclaimer dos preços, vamos voltar agora para a nossa conta da Firebase. Então a gente pode clicar, no seu caso, ir para console. Aqui o meu já está logado, mas aí no seu caso, basta colocar o seu credencial do Google, simples assim, escolher a opção gratuita e vai abrir uma tela para você parecida com essa. Aqui do lado eu tenho alguns projetos pessoais, já de clientes também já. Então, para você não vai ter nenhuma. A diferença da minha tela para a sua vão ser esses projetos que o meu tem. Provavelmente o seu vai estar vazio. Então aqui a gente tem as opções tanto de começar a programar um aplicativo ou um novo projeto do Firebase. A nossa proposta de criar um back-end as a service padrão, eu vou te orientar você começar criando um novo projeto do Firebase. Esse é o nome do projeto, vou colocar aqui Rimata, que eu deixo habilitado. Se quiser deixar o Gemini também, Java. Aí aqui o Google Analytics. Para esse projeto especificamente não tenho intuito, então eu vou tirar, mas se a sua ideia é incrementar no ativo essas dados de Google Analytics, como por exemplo, aumentação de usuários, fazer teste A/B, né? São coisas importantes para você testar através de estratégias de marketing digital, né? Pode deixar ativo. Criar projeto. Aqui é rápido, questão de um minuto, concluído, demorou menos de um minuto. Então, vai abrir uma tela para você similar a essa. Aqui do lado você pode interagir com a inteligência artificial. Se quiser qualquer dúvida, você pode ir, ele pode te orientar. A ideia aqui é mais te apresentar, não vou seguir na inteligência artificial. É o que você vai ter que fazer aqui. Aqui do lado temos os seus ferramentas para você utilizar dentro do Firebase. As principais serão o Firestore Database, que seria o banco de dados que eu havia explicado, o Authentication, que é onde você vai criar esse controle de usuários, né, de login, logout e obter informações dentro do seu aplicativo, né, sei lá, assim quando você loga, tem essa verificação de uma maneira mais segura do que você colocar lá na cara do Google, onde pessoas vão poder burlar o seu acesso ao bloqueio dele. É interessante ter outros serviços interessantes, como de funções, machine learning, e um outro também bem útil para o seu dia a dia de back-end é o storage, onde você vai conseguir aqui dentro colocar imagens ou qualquer outro documento que você queira para utilização dentro do seu sistema. Vamos habilitar primeiramente Firestore Database. Basta você clicar no serviço, ele vai começar a incluir o seu projeto. Como é bem intuitivo, né? Você vai clicar aqui, tem aqui uma documentando, um produto pode ser útil para mim, tem uma explicação toda interessante aqui para que você consiga ir aprendendo sozinho. Então eu não vou focar tanto em mexer, porque assim, até o conselho que eu dou para aprendizado, vale muito mais a pena você usar no lugar errado aqui, isso que não interfira na pressão, né? Aprendendo por osmose do que eu dando um passo a passo simples e não cumprir aquilo que você realmente para sua ideia do projeto. Mas basicamente aqui no criar banco de dados, pode deixar a opção standard do banco de dados, local. Realmente prefiro colocar aqui geralmente mais barato e tem menos disponibilidade, mas é mais que suficiente para o produto inicial. Paulo. Aqui tem a iniciar no modo produção, mas você pode colocar no modo teste. Modo teste, tá vendo que a regra aqui ele coloca que você vai conseguir mexer nele, né? Ele vai conseguir estar aberto para leitura e escrita. Após um mês, ele não vai estar mais habilitado, que é uma maneira de você, para testar, não colocar ele em produção. Dá para você configurar isso posteriormente, mas não é o assunto agora. Então, se colocar em produção, ele já vai estar vivo, né, no ar. E se deixar no modo teste, vai ter essa limitação que ele vai, até um mês, ele vai bloquear qualquer edição ou mexer na fusão da tabela. Bom, criado aqui o banco de dados, você tem aquela referência que eu tinha feito a explicação anterior. Então, você pode iniciar a coleção, código da coleção, produto, mático, e vem para criação do documento, primeiro documento. Então, sei lá, produtos, vou colocar documento, casas, automóveis, vou colocar o campo aquilo, marca, manter a valor. Isso basicamente tem uma tabela aqui dentro, né? Dentro de automóveis tem uma tabela. Se quiser posteriormente adicionar algum campo aqui, adicionar essa subcoleção que eu havia falado aqui dentro, e assim vai. Aqui nas regras é onde tem aquela questão do bloqueio da tabela teste, né? Então eu posso aumentar aqui a data, eu posso, sei lá, 2010, essa, e assim que eu fazer qualquer mudança, aqui no campo índices, aí vem uma outra questão que é sobre, mais ou menos, você conseguir atrelar e criar como se fosse as views dentro de uma tabela SQL. Então, você criar os índices para conseguir criar as views. Aqui é o campo de recuperação que está habilitado apenas para planos pagos. E aqui é mais ou menos uma questão de uso, como é que estão, basicamente, como é que está o acesso dentro do seu banco de dados, até para você conseguir gerenciar custos futuramente provindos dessa consultas, execuções dentro desses dados específicos. Agora, a gente também consegue instalar aqui nos outros serviços, começar com Authentication. É ele que é o responsável para ter esse controle de usuários que vão conseguir acessar o banco de dados, fazer todo
o acesso back-end por aqui. Então aqui, no Authentication, assim os demais. Bem simples, tem uma explicação do que é. Te aconselho a ver os vídeos de cada um dos serviços e cada um faz. É aqui no Vamos Começar. Aqui são as maneiras em que a pessoa que for logar para ter acesso, ou na aplicação, lá via front-end, ou no banco de dados. Qual vai ser o método de cadastro e acesso. Você pode, tá vendo? Inclusive colocar, sabe quando você coloca, vai fazer o login, inclusive no próprio Firebase, onde tem uma opção de conectar com uma conta Google, habilitando esse provedor. E qualquer um outro aqui, o GitHub. Vamos começar com o mais simples, e-mail senha, link do e-mail, login sem caso, mas pode abrir também, salvar. Fazendo isso, pronto, já está configurado, simples assim, o processo de acesso de e-mail e senha dentro do Firebase. Logicamente, depois vai ter que fazer o cadastro dos usuários aqui dentro, né, adicionando o usuário, colocando o e-mail para que a pessoa receba o e-mail por lá e ela cadastre a senha lá. Importante lembrar que você não tem acesso à segurança da senha a outros usuários, então esse seria um método de autenticação fazendo por essa maneira. Aqui tem outras configurações, né, tipo o e-mail que vai enviado, a pessoa recebeu acesso, você pode configurar, mudar, vendo, tem até o display name, que você vai botar o nome da pessoa, pode mudar de quem vem, o assunto, botar para português, por exemplo, de acordo com o seu público-alvo, configurável. E não só esse, mas o de redefinição de senha, alteração de endereço e-mail, notificação de registro de autenticação, se caso for uma exigência do ativo, configurações do SMTP, se caso você tiver tema SMTP, que é recomendado você ter por fora devido à limitação aqui, mas acesso também pode ser assunto vídeos, mas existem alguns serviços que facilitam o processo, tanto de ter um e-mail próprio, seu endereço de domínio, que é um assunto também para não vou dar nesse momento. Tem a verificação do SMS, logicamente isso cabe somente no plano pago, que não é, mas é simples fazer, é só colocar a mensagem que precisa, como você preferir, e é configurável. Em uso, você consegue também, assim como a parte do Firestore, você também consegue monitorar como tá os gastos, os próximos gastos aí no salão. Aqui de configurações também pode ser um assunto em um outro vídeo, caso gostarem ou tiverem interesse, mas basicamente você pode criar, né, por de senha, quantidade de caracteres, de caractere maiúsculo, especial, deve ter visto em vários sistemas de exigência. Pode vincular contas, caso você tiver um ID, pode trazer vários e-mails para o mesmo ID, ou vice-versa, e há várias contas para cada propriedade. Aqui tem as ações do usuário, então é tudo autoexplicativo, né? Pode dar apenas alguns domínios, tem extensões, pode até dar uma fuçada aqui para ver o que já existe, mas sempre muito atento e pesquise bastante antes de usar no sistema seu, porque isso daqui é feiros, então, tirando esse que é base, né? Pode ser que, depende da extensão, pode ser uma procedência duvidosa, e também que não se importaria em fazer atualizações em caso de qualquer problema ou erro. Por último, o serviço que eu vou falar com vocês é o de storage, vai ser quase todos os projetos voluntários. Olha que interessante, há um tempinho atrás, no gratuito, ele deixava fazer uma limitação, mas deixava storage habilitado. Vou fazer junto com vocês aqui o upgrade, que o upgrade é aquilo que eu tinha comentado, e só terá custo se você utilizar um limite maior do que determina por lá. E quando gastar, ele vai ter o aviso, vai ter aquela configuração de você conseguir receber por e-mail, qualquer coisa mais. É necessário você fazer um monitoramento, logicamente. Esse seria o plano Blaze, vai criar uma conta cloud que você vai precisar de um cartão de crédito e tudo mais. E a partir daí, você vai ter os 6 serviços já instalados, seu projeto prontos para você comece a brincadeira aí, começar a incluir banco de dados, fazer conexão e mais. Mas aí pode ser um assunto para um próximo vídeo. Bom, agora a ferramenta apresentada, a conta gratuita criada também. Eu espero que você consiga, com essa ferramenta, tirar uma ideia sua do papel, ou então seja fruto de uma plataforma para você aprender a entender um pouco mais como funciona por trás. O sistema via web ou até mesmo um aplicativo em algum momento você pensou em criar. Eu pretendo aqui no próprio canal especificar, mostrar mais o passo a passo de cada uma das ferramentas e opções dentro de Base. Coloque aqui nos comentários se tem alguma opção específica que queira que eu aprofunde e documente e partilhe com vocês. E para você que está afim de aprender, seguir esse processo de aprendizado contínuo, eu te convido a se inscrever no canal. Aqui eu procuro compartilhar tudo que eu ando aprendendo ultimamente, ou então ideias e reflexões que eu tento dividir, onde se eu fosse mais jovem, eu adoraria ter recebido esses conselhos. Então agora é com você, te convido a dar uma fuçada aí mais na ferramenta e realmente começar a simular algumas situações e quem sabe gerar uma aplicação aí já rodando tanto a parte do back-end quanto front-end. Se tiver logicamente mais interesse, te aguardo para o próximo vídeo.